Esse podcast é produzido pela Audio Inc. Vieses Femininos, por Elisa Tawil. Há quase uma década, anunciou publicamente o início da sua transição de gênero na capa de uma revista, seguido por um ensaio fotográfico nua, um documentário e sua forte militância política, que hoje a coloca no centro das discussões sobre gênero e sexualidade de diversas gerações. Hoje, aos 68 anos, afirma que encara de forma positiva como é abordada por admiradores do seu trabalho e sua trajetória. No mês do orgulho LGBTQ+, minha convidada é a jornalista, cartunista e apresentadora Laerte Coutinho. Obrigada pela sua presença ilustre. É um marco no Vieses Femininos. Obrigada, uma marca no caso. Uma marca. Eu que agradeço, eu fico honrada com o convite, fico feliz, acho um programa gostoso, legal e tô bem de estar aqui. Obrigada. E quando eu te liguei, fiz o convite e a gente falou ao telefone, e eu fiz o convite para você estar comigo aqui hoje, eu reforcei a sua liderança. A liderança em você assumir a mulher que você é hoje. Porque isso sim é uma atitude de liderança, é um exemplo para muita gente, e você deu luz à sua voz interior. Qual é o seu exercício atual para continuar ouvindo e externando essa voz interior? Pois é, primeiro eu fico meio incomodada com a palavra por ser chamada de liderança. Eu não tenho uma turma me seguindo, assim. Você que não sabe. Não sei no Twitter, mas não é pela rua, assim. Eu não lidero exatamente. Como eu fui fazendo as coisas, e eu comecei a fazer essas coisas numa época em que não é que ninguém fizesse, todo mundo fazia. Né? A transgeneridade é um fenômeno milenar, para dizer o mínimo. Mas não era muito comum uma pessoa que é conhecida e que frequenta aí os circuitos sociais, profissionais e culturais, fazer uma transição de gênero, assim, como eu fiz. E aí isso repercutiu de alguma forma, e eu acho que foi legal a repercussão, quer dizer, os desdobramentos desse debate têm sido muito bons. E aí não é que eu esteja fundando um movimento, existe esse movimento, e eu justamente me inseri dentro dele. Eu faço parte de vários movimentos que já existiam. O pessoal tá rodando bolsinha aí há muito tempo, né? Então, eu me uni a forças que já estavam empoderadas. E eu acho que isso foi bom para mim, né? Eu raciocino principalmente desse jeito. Está sendo muito bom para mim. Eu me sinto segura, me sinto forte. Quais são os seus exemplos de liderança hoje? De pessoas liderando? Bom, tem a Márcia, tem a Márcia Rocha. Márcia Rocha, que querida amiga, companheira, cofundadora da Transempregos, que a Transempregos é uma iniciativa da gente para ajudar na criação de vagas para pessoas trans dentro das empresas que se dispõem a isso. Maite Schneider, atriz, grande pessoa. Letícia Lantz, outras pessoas trans que tem por aí, que são lideranças também. Agora, não é possível deixar de citar o mandato coletivo, que dessa turma eu conheço a Érica Hilton, conhecida como Érica Malunguinho. Também uma mulher incrivelmente combativa e viva e ágil, com pensamento rápido e muito, muito lúcida, né? Renata Peron, organizadora da Marcha Trans. Tem gente para chuchu. E o que faz uma pessoa uma líder? Uma pessoa? O que faz de uma pessoa ser uma líder? Acho que tem gente que considera ela líder. Sim. Basicamente é isso, né? Não sei. Nenhuma dessas pessoas
tinha assim como objetivo na vida ser líder. Elas vão fazendo as coisas, vão organizando, porque uma questão quase de vocação, assim. Estou pensando aqui assim, por que essas pessoas são lideranças? São porque elas têm muita certeza, elas têm muita convicção do que fazem, elas têm muita segurança que o caminho é esse. Muitas vezes elas não têm segurança, eu estou falando de mim agora. Muitas vezes eu não tenho segurança de que é por ali exatamente, mas eu tenho certeza de que o que eu estou buscando corresponde a essa energia, a essa direção, assim. Aí eu vou. E não sei. Como que você se conecta com essa energia, com essa sua vontade de ir? Pois é, aí eu acho que é uma coisa até meio aleatória, porque a transgeneridade veio para mim como uma espécie de surpresa. Estava dentro da caixinha e eu não sabia. Dentro da caixinha do quê? Da ideia de liberdade em relação à orientação sexual. Essa sim, eu sabia onde estava, eu sabia que era uma coisa da qual eu fugia, que era uma força dentro de mim que eu bloqueava, porque eu não tinha coragem para encarar essa coisa da homossexualidade, que eu sabia que era. Desde jovem, desde a minha primeira relação sexual, eu sabia que eu gostava de homens. Mas isso me deu muito medo, eu fiquei muito insegura e escondi durante décadas, assim, 30 e tantos anos, como muita gente esconde também, finge que não é, se ilude, conta para si uma história de que aquilo era só uma fase e tal, e lá fui eu. Então, quando isso já tinha produzido frutos dolorosos pela vida, assim, o suficiente, eu cheguei à conclusão de que eu tinha que aceitar. Então, vamos embora, vamos aceitar, vamos viver isso, vamos encarar esse problema, essa questão, que não é um problema, é uma solução, né? Sim. Aí lá fui eu, e quando eu comecei a me movimentar dentro de uma sexualidade mais livre, eu passei a respirar um ar mais amplo também. E aí apareceu a questão da transgeneridade para mim. Usei um personagem meu como uma ferramenta, assim, para prospectar essa história. Ele foi na frente. Foi na frente. Boi de piranha. E amigas me apontaram olha, sua nágua está aparecendo, né? E aí lá fui eu viver essa coisa da transgeneridade, porque também percebi que era algo que eu queria muito e que não precisava ficar no campo da fantasia, no campo das coisas escondidinhas. Então, bastante gente mais e antes que eu teve essa coragem de construir essa linguagem possível e tal. Eu comecei dentro de clubes de crossdressing, que é uma espécie de atividade ambígua, né? As pessoas têm uma vida social masculina, mas vivem a feminilidade em eventos fechados. Eu fiz isso durante um par de anos, até que eu achei que não tinha mais sentido, e aí eu saí do armário. E nessa fase, você teve algum trabalho desse autoconhecimento, uma terapia, sei lá, um tipo de experiência, uma vivência, algo que te ajudasse a acessar esse espaço? Sim, eu fiz uma terapia de sexualidade com a Aparecida Favoreto, num Impassex, acho que era no Instituto Paulista de Sexualidade. Não tenho certeza se era lá ou se era no consultório dela. Mas a Aparecida me ajudou muito, a gente conversou bastante e tal, e foi quando eu reconheci um tipo de desejo dentro de mim. Porque a questão que eu levei quando fui fazer a terapia era: sou viado ou não? Era uma coisa assim. E ela falou: não é assim que funciona. Isso foi o quê? 2000 e alguma coisa? 99. Já foi antes de 2000. Antes do alvorecer do século XXI. Mudança de século impactou também nessa... Não sei,
talvez, né? Psicologicamente. Tem muita energia. Eu já vinha de 3 casamentos malfadados, quer dizer, malfadado não, como é que chama isso? Qual é a palavra boa para isso? Enfim, que deram errado. Tudo bem. E eu, depois do terceiro, eu cheguei à conclusão que tinha essa questão da sexualidade como pano de fundo, ou um pano amarrotado ali. Eu achei que tinha que prestar atenção nisso. E eu fiz isso. Agora, falando da liderança feminina, né? Um movimento mundial que teve um efeito catalisador em 2006, quando o ativismo de Tarana Burke nos Estados Unidos foi iniciado pela hashtag #MeToo. As suas tirinhas, elas refletem o Zeitgeist, que é esse espírito do tempo. Zeitgeist. Nossa, isso é bom. Você reflete o Zeitgeist. Eu reflito? Em português, né? Porque alemão é difícil. Sim, reflito. Eu acho que aqui tinha uma coisa a ser dita que era o seguinte: essa atividade que eu faço, que é o humor, ela tem uma natureza meio de potro selvagem. Assim, quer dizer, a energia dela, a força, a vitalidade, repousam em certas condições que são específicas. Ela é um discurso ideológico, mas ao mesmo tempo ela não é um discurso organizado. Ela é um território onde as pessoas expõem seus pontos de vista, mas expõem de maneiras esquivas, porque é da natureza do humor esse tipo de recurso, que é a ironia, que é o dizer o contrário do que você está dizendo, não sei o quê, exagerar, produzir coisas desse tipo. Então, o humor, muitas vezes, para obter o seu efeito, ele corteja o repertório ideológico de quem está ouvindo. Então, essa cumplicidade entre quem está contando a piada e quem está ouvindo, ela é necessária para o efeito humorístico. Quando essa cumplicidade se torna uma necessidade para grandes públicos, assim, muitas vezes acontece do comediante ou do autor ou da autora usar de preconceitos, valorizar entendimentos que são preconceituosos sobre qualquer coisa, sobre mulher, sobre negro, sobre viado, sobre qualquer circunstância social passa por essa ferramenta, né? Não é que o humor seja necessariamente preconceituoso, assim como não é também necessariamente revolucionário. O humor é uma ferramenta poderosa. Sim. Mas a pessoa que está produzindo humor, ela é dona de uma consciência. Pode ser confusa, pode ser uma consciência meio atrapalhada, não importa, mas ela diz alguma coisa. Claro. Com a piada. E esse dizer alguma coisa com a piada tem sido visto, principalmente ultimamente, como uma forma de limitação para a linguagem do humor. E o que eu quero dizer... Porque eu estou falando isso tudo por quê? Porque você perguntou alguma coisa... Eu falei do teu Zeitgeist, que você reflete esse espírito do tempo. Não só na tirinha, mas você na sua então vida, não fui, né? Porque eu dei uma viajada aqui, mas não viajei muito, não. Não, porque o espírito do tempo tem a ver com essa circunstância. Movimentos sociais que empoderaram e deixaram visíveis situações de opressão e preconceito produziram também um momento em que populações muito grandes se veem com a possibilidade de retrucar, de contestar discursos que são fóbicos, que são humilhantes, né? Porque a situação da piada, muitas vezes, ela busca a humilhação, busca deixar a pessoa numa sinuca. E quando isso se refere a características religiosas, étnicas, de gênero e tal e tudo, a pessoa fica cercada. Então, durante muitos anos e séculos, inclusive, essas populações todas tiveram que aguentar quietas.
E o feminismo é justamente uma das forças que organizou uma parte da população para responder a isso. Não, senhor, ué, do que você está falando? Sim, o Me Too, ele Você nasce de um assédio, né? você Ele nasce do movimento contra o assédio e é algo que tomou uma proporção mundial e hoje, né, está refletido nos tantos movimentos femininos que existem numa liderança que hoje não tem um caminho de volta, né? Uma das coisas mais evidentes do mundo é o modo como o humorismo assim, clássico, né? Da grande mídia, ridicularizou o feminismo. Sim. Não tem conta a quantidade de piadinhas, gracejos que apareceram com o objetivo de diminuir, de neutralizar e de invalidar o discurso feminista, o discurso pelos direitos da mulher. São mulheres. Não sei o quê. Até hoje isso acontece. Eu estava assistindo a Copa do Mundo do futebol feminino, o modo como o comentário masculino se dirige às mulheres é sempre uma coisa meio esquisita. Não, mas e tem uns viéses inconscientes. Uma amiga minha estava tentando comprar o álbum de figurinha. Não tem para vender na banca. Acabou. Elas ganham menos, não tem figurinha. Não, porque no Brasil é assim e tal, não sei o quê. Como se isso fosse um dado da natureza, que Deus criou assim. Agora, a gente tá falando de tirinha, do zeitgeist, desse humor, né? E pra mim, uma das tirinhas mais brilhantes, eu salvo ela, eu tenho ela guardada, é uma sua que tem um homem subindo as escadas e procura por Deus, e vai subindo, e Deus, Deus, Deus. E no último, Deus tá, né, aqui no nosso plano falando... Sim, diga, Sim, né? diga, né? E... Você sabe que essa piada tá no filme do Jim Carrey? Você pegou de lá desse filme? Não, o filme veio muito depois da minha piada. Não tinha feito essa associação. Para mim, essa tirinha é um resumo de muita coisa dessa vida. É uma ideia engenhosa tal, e tudo, mas não é impossível que outra pessoa tenha tido. Exatamente isso. O Jim Carrey vai procurar Deus. Deus é o Freeman, né? Morgan Freeman. Isso. E ele trabalha num lugar que é vazio totalmente. E ele chega lá, não tem nada, tem uma escada, ele sobe na escada, abre um alçapão e vê chamando Deus, e Deus está lá embaixo. É igualzinho. Bom, ele deve ter lido tua tirinha. Agora, essa tirinha, ela fala muito a respeito dessa espiritualidade, né? Eu vou te falar uma leitura minha, eu quero que você comente. Mas quero também saber como que você trabalha a sua espiritualidade. Eu fui católica na infância e na puberdade, assim, até uns 13 anos, 12, 13 anos, eu fui católica. E aí eu passei direto para o ateísmo. Eu virei adolescente, a adolescência me trouxe um gênero de preocupações e um gênero de abordagem que me levou a chegar a essa conclusão. Não, Deus mesmo, como eu achava, não existe. E foi assim que eu fui pela vida fora, mais ou menos até hoje. Minha manicure fala, toda vez que eu falo, ai, nossa senhora, ela fala, tá vendo? Você é cristã ainda? Eu falei, não, Nossa Senhora todo mundo fala, desculpe. Ou quando eu acho que tem alguma coisa esquisita, eu falo, tá vendo? Você acha que tem fantasma, né? Depois fala que não acredita em Deus. Mas Paula ela chama. Deus e fantasma são coisas diferentes, são categorias diferentes. Mas Deus e religião tá num espaço diferente da espiritualidade, porque a espiritualidade também é um trabalho muito dessa sua voz, dessa energia que você já comentou aqui, que você segue, né? Tem um trabalho para você manter essa conexão, ouvir isso com mais atenção, manter esse teu sonar ativado? Não, eu tenho umas cismas, eu não sei, é meio um pouco essa ideia de que Deus e fantasma são categorias diferentes. Eu acredito em umas coisas que não são exatamente visíveis e tocáveis, assim. Eu quero tocar no bruto para saber se... Não é bem isso, eu acredito em circunstâncias, em eventos, talvez em coincidências ou em energias, coisas assim. Eu nem dou muito nome para isso, para não fixar dentro de um saber
no qual eu não me reconheça, tá bom? Então, eu deixo rolar, assim, meio frouxo. Agora, religião, eu, de fato, não tenho. Eu tenho aprendido a ser respeitosa e levar a sério o sentimento religioso das pessoas. Como que é essa... É uma... Esse respeito pelo outro, ele também é uma prática de uma comunicação não violenta? Você utiliza de algum artifício? Não, eu até gosto dessa coisa do não violento, eu gosto. Mas eu não sei, veio com o tempo também. Eu lembro que quando a gente fazia Los Três Amigos, eu, Angeli e o Glauco, e o Adão. Mas o Glauco, quando ele começou a lidar com o Daime, ele paralelamente passou a vir muito pouco também nas nossas reuniões. Então, a gente ficou com bronca do Glauco e do Daime. Pessoalmente, do meu ponto de vista, eu respondo por mim. Eu associei uma coisa a outra e eu enchi o saco do Glauco, eu era agressiva com ele e tal e tudo. Na época era agressivo. E o Glauco se ressentia disso. Ele um dia se mostrou muito magoado mesmo. Ele falou que ele queria brigar, inclusive. Como a gente tinha bebido um pouco, ia acontecer uma briga mesmo, mas aí entramos no deixar disso, mas ficou uma coisa mal parada, bem mal parada. Aí os Três Amigos terminaram, a gente deu a coisa por encerrada ainda nos anos 90 e o tempo rolou. Lá pelo ano 2003, eu já reconciliada com a ideia de sexualidade, reconciliada com várias ideias e com outras buscas abertas assim, me aproximei do Glauco. E a gente já tinha e-mail, né? Então a gente começou a trocar e-mail e ele falou, e aí, velho, vamos tomar um chá? E eu falei, vamos nessa. Eu fui, foi muito legal. Eu, fisicamente passei por um quebra-ondas bem difícil, assim. Mas ele me atendeu muito bem, o Glauco foi muito carinhoso comigo, me cercou de atenção, assim. Que lugares você acessou nessa experiência? Eu tive várias visões, que são visões de padrões visuais mesmo, assim, né? Meio alucinatórios, meio coloridos, muito bonitos, assim, mas também vários entendimentos que são umas unidades de entendimento que combinam imagens e percepções não visuais. Por exemplo, eu me vi como uma árvore pronta para frutificar e florescer, assim, sabe? Eu falei isso pro Glauco, ele falou, nossa, então foi bom, foi forte. E de fato, esse ano e o que se segue a esse ano foram, assim, muito significativos para mim, do ponto de vista de invenções, de situações onde eu me vi criando coisas já dentro da faixa dos 50 anos, sabe? Eu não esperava muito isso. Eu achava que eu ia meio que navegar no manso, assim. Não, tava vindo o vendaval mesmo. E lá fui eu, e foi legal, assim. Eu tô achando legal. Tenho achado legal, assim, essa parte. Você é feminista? Eu gostaria muito de ser. Se precisa ter carteirinha, de certo eu não sou, mas eu gosto muito do feminismo. Já li várias correntes do feminismo, me interesso pelo assunto. O que precisa? Porque uma coisa legal do feminismo é que ele não é um partido. Não. Ele não busca o poder. É difícil você falar assim, sou feminista, ao contrário de fulana, que não é feminista porra nenhuma. As pessoas se julgam dentro de correntes femininas, mas o feminismo é por natureza uma corrente muito ampla e muito diversa. Pessoas que são contestadas
enquanto feministas, na verdade, são pessoas que demonstram pouco apreço pelos princípios do feminismo, que é o princípio do resgate da dignidade, o princípio de igualdade, de respeito. Equidade. Equidade. E há, inclusive, no feminismo, uma ideia de uma possível autoanulação, um futuro hipotético onde não seja mais necessário Existir, exatamente. existir. Ele é uma ferramenta, é uma cota. É uma ferramenta duradoura, porque a situação de desigualdade e de opressão é duradoura também, muito mais do que se pensava, né? Homem esperneia. E o que é ser feminista nos dias de hoje? Como que você enxerga esse feminismo hoje? Você, a Laerte Bom, aos 68 anos. O feminismo hoje, acho que se... Eu tenho medo de fazer um negócio que feminista chama de mansplaining, que é o homem explicando, né? Sei. É o Dr. Pica explica em português. Eu tenho medo de fazer não tem uma resposta... Um termo brasileiro? Não, eu acho que não tem uma resposta direta, assim, única para o que é feminismo. Feminismo é que você... Não, mas eu tenho medo de fazer essa coisa que eu falei, que é mansplaining. Do mansplaining, tá. Porque eu muitas vezes me vejo na posição típica de um homem explicando coisas. Não sei. Eu procuro evitar, porque eu já sei. Eu fiz isso bastante na vida. Aqui você não tá fazendo, fica à Então, vontade. que bom. Tá Se eu fizer, vocês jogam um objeto pesado em mim, por favor. Mas eu não, sem fazer mansplaining, eu acho que, pelo que eu observo do feminismo, ele, de uns anos para cá, tem se molhado, tem se contatado com o que se chama também interseccionalidade, que é o feminismo se cruzar e admitir o cruzamento com preocupações que são também de classe, que são também lutas contra o racismo, sim. que são também de faixa etária. Então tem esse cruzamento com várias outras preocupações e modos de lutar, né? Outras lutas, incluindo a população trans. Existe o transfeminismo também, que nem sempre é muito bem aceito. Mas isso tudo eu acho que é uma cara do feminismo dos nossos dias. De resto, eu acho que o feminismo dos nossos dias continua se vendo em luta contra coisas que parecem já deviam ter sido superadas. Agora, quando um vereador da cidade de São Paulo propõe uma lei em que nem as circunstâncias estreitas e estritas pelas quais a interrupção da gravidez é possível, quando nem essas ele admite que sejam... Ele tão preocupado em cortejar o atraso, né, das pessoas que elegeram ele, propõe coisas absurdas, incluindo internação de mulheres que lá na avaliação de alguém não estejam em condições de andar por aí soltas. Então, a gente vive um momento político muito difícil, né? Quando a gente vê coisas como essa acontecendo nos dias de hoje, a gente fica pensando, gente, não deu certo então a luta? Estamos aqui, né, desde o século XIX, que a coisa é lenta. É lenta. A principal bandeira do primeiro feminismo, a primeira onda feminista, eram direitos de eleição, direito de votar. Na Suíça, esse direito só foi conquistado em 1960 e pouco, década de 60 do século XX. Quer dizer, quase um século para os suíços se convencerem, através de um plebiscito, que era, no mínimo, algo que devia ser discutido. É duro você pensar nisso, né? O feminismo, ele também consegue fazer uma ponte, como você mesma trouxe, né, entre essas diversas frentes. E o feminismo hoje, ele consegue criar uma força no momento político muito delicado da nossa nação. Então, eu uso a liderança feminina como minha forma de poder manter, né, a nossa voz ativa. É uma tônica do seu programa, é uma linha do seu programa, né? Eu acho perfeito, acho muito bom. Isso veio muito quando eu estava me formando
começo da minha formação em liderança avançada para mulheres, no ano passado, que teve as eleições, eu decidi que eu ia fazer esse programa com meu compromisso semanal. Agora, numa entrevista que você fez para a revista Cláudia, você afirmou num trecho de uma resposta o seguinte: não acho que exista essencialmente o homem e a mulher. Eu peguei esse trecho porque na cultura hindu tem essa imagem do Shakti. Eu falo Shakti porque a liderança Shakti é um dos livros que também é a base do meu estudo. E é uma divindade que ela é metade homem, metade mulher. Uia. E há uma interpretação pela Kabbalah, na qual Adão e Eva eram originalmente uma mesma pessoa física. Homem e mulher os criou, né? Isso, mas na mesma persona. Eu li esse trecho do Gênesis. Eu não sei se eu entenderia isso, mas existe essa interpretação. Existe essa interpretação, né? Como que você enxerga essa possibilidade de coexistir em si mesma? Não, é uma ideia cortejada em muitas culturas. Tem o Tiresias na mitologia grega, que ele vive um período como mulher e um período... ele teve um incidente com uma cobra, 2 cobras que estavam copulando, ele parece que matou uma e aí viveu 6 anos, não sei quantos anos, como mulher. Aí ele encontrou outro casal de cobras, matou outra e voltou a ser homem. Tem essa história que é muito interessante. O Xumaré é um orixá, se não me engano, o Xumaré é também ambíguo, tem essa coisa ambígua de homem e mulher. Acho que boa parte das culturas indígenas também contempla essa possibilidade de transição de gênero. Não é raro você encontrar nas culturas assim como não é raro você encontrar também ferramentas de repressão à manifestação da transgeneridade. E algumas culturas, como os hindus, têm as rígidas, no México existem as... Vai, dá um Google aí. Não precisa não, obrigado. Não precisa. São trans, são pessoas trans. Sim. Homens, em geral são homens. Eu não vou ficar aqui fazendo exercício de memória, mas teve uma época que eu dei uma busca, assim, tanto homens buscando a expressão feminina, quanto mulheres buscando a expressão masculina. Isso quer dizer que existem homens e mulheres? Não sei, mas é um elemento muito forte na cultura humana, isso de homens e mulheres. Eu acho que não. Eu acho que as possibilidades são bem mais amplas. Culturalmente, as sociedades vêm se organizando, sim, em termos bipolares, homem e mulher. Mas eu acho que a gente tem elementos para avançar, superar esse estágio que a gente está. Embora muita gente ache que não, que isso aí é eterno, tipo Deus mandou, coisa que vale. Mas não é assim. As pessoas estão se manifestando com uma liberdade que é inédita. As pessoas estão conseguindo, com essa liberdade, fazer descobertas que vão muito além da travestilidade em ambos os sexos e gêneros e alcançam hoje expressões que a gente chama de chama de agênero, né? Chama de gênero fluido. Gênero fluido. Gender fuck. Bom, eu sei que assim, existe uma pesquisa da Associação Brasileira de Podcasts e que eu usei para fazer uma análise para o meu podcast, e nessa pesquisa tem, se eu não me engano, 27 definições de como que a pessoa se considera, né, de gênero, enfim. Eu nem saberia listar todas elas, porque é no LGBT+. É o mais porque são 27 classificações. Eu não sei como que explorar todas elas. Então existe, acho que... E rola uma certa tensão também. Dentro do segmento transgênero, por exemplo, existe uma parte das pessoas que não aceita ser chamada de transgênero, que se vê como travesti, sendo que entende travesti como 100% mulher. Ou transexuais que também se entendem como mulheres, então nem aceitam ser enquadradas dentro da ideia de trans.
homens trans e mulheres trans que entendem que sempre foram homens ou mulheres e que, portanto, não são trans. Fazem a transição e dizem, não, agora eu estou onde eu devia estar desde que nasci. Então eu não sou trans. Eu não sei, é um tipo de entendimento muito particular e eu acho que é uma discussão complexa também para se ter, né? E é uma necessidade, talvez, de se colocar num determinado lugar, né? Mas essa parada do orgulho LGBTQ+, né? Em São Paulo reuniu 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista no último domingo. Bateu 3? De acordo com minhas fontes aqui, pesquisas do Google. Na ponta do salto? Eu não vou falar a fonte, mas uma fonte que no Google, enfim. É a celebração, né, a maior celebração pela diversidade, respeito e tolerância. Agora, quais são os principais desafios que você enfrentou e quais ainda enfrenta? Desafios? Sim. Eu não sei. Durante a parada, por exemplo, o desafio é ficar sem fazer selfie. Só de selfie eu fiz 7 milhões. Na última que eu fui, porque essa agora eu não fui, não pude ir. Mas no ano passado eu fiz 7 milhões de selfies, assim, seguramente. Então, claro. Então, quais os desafios? Eu acho que os desafios é enfrentar um tempo em que foi eleito um presidente representante de uma força absolutamente fascistoide, e as implicações disso são muito densas e são muito graves. Então, os perigos que a gente vive e enfrenta são de retrocesso, de perda das nossas conquistas, dos pontos que a gente conseguiu. Casamento igualitário, uso do nome social, tudo isso está sob risco intenso. Da última vez foi a criminalização, né, da homofobia, equiparação com o racismo e tudo. Sim. Tudo isso está sob grande pressão e pode muito bem vir abaixo. Então, acho que esses desafios são desafios da comunidade LGBT e são também desafios da sociedade brasileira, porque essas conquistas eu não vejo como conquistas de um pedaço da sociedade. Elas são conquistas da sociedade toda. Sim. O direito de viver... É uma liberdade conquistada. De viver de forma livre. A sua sexualidade e a sua identidade de gênero é um negócio que tem que ser para todo mundo. Não é só para nós que estamos em cima do trio, não. É para todo mundo. Sim. Todo mundo mesmo. Eu estou cansada de ver pessoas... Cansada, não estou nada cansada. Mas eu vejo muito isso. Pessoas se manifestando, descobrindo que não é que são gays, descobri que sou viado. Não é isso, é a pessoa descobrir que pode. E esse que é o grande poder dessa luta, é apresentar uma possibilidade concreta. Seja isso, viva isso, que o mundo não vai vir abaixo. Você pode fazer isso bem, tranquilamente, você pode ser feliz assim. E essa que eu acho que é o chamado legado, né? Qual que é esse sentido de sororidade? Sororidade? Pois é, essa parte... Eu vou te contar uma coisa. Rolou uma certa tensão com parte do movimento. Tá. Algumas mulheres me enfrentaram, me contestaram nessa minha vivência mulheril. Porque eu, quando comecei esse negócio de transgeneridade, eu saí toda feliz. Sou mulher, beleza, eu sempre quis ser mulher, tal, não sei o quê. E várias delas falaram, não, você não é mulher. E a ideia era meio genital mesmo, como a sua genitália você fez cirurgia, mas, querida, se eu tivesse feito a cirurgia, isso me transformaria em mulher? A ideia é confusa, não é uma ideia simples. Da mesma forma que pessoas trans se veem como 100% mulher, porque fizeram intervenções no seu corpo que as qualificam visualmente e, sei lá, no consultório do médico, sou mulher.
Da mesma forma, pessoas que têm um pênis, por exemplo, são muitas vezes acusadas, não, dessa forma, você não é mulher, veja isso aí que você tem entre as pernas. Então, essa visão genital, com a qual eu não concordo, ela ainda é uma visão muito forte. E o fato de eu ter, de uma certa forma, ocupado um espaço na mídia e nos movimentos que deveria ser de mulheres, de mulheres e de mulheres trans também, mas irritou um número relativo de pessoas. Eu tive umas discussões meio ardidas assim, a esse respeito. Hoje eu tenho uma posição mais serena, assim. Eu acho que essas pessoas estão enganadas, mas elas têm motivos para isso. Ser mulher é uma ideia poderosa e é uma ideia que pode ser lida historicamente como pertencendo a um grupo de pessoas as quais as pessoas trans não vão chegar a ser. São pessoas trans. A transgeneridade também é um espaço social e histórico que é muito típico, muito bem definido. Mas a vivência de mulheres cis e mulheres trans, ela se combina de muitas formas. Qual era a pergunta mesmo? O que você quiser. Não, qual o sentido de sororidade para você? O sentido de sororidade, pois é. Então, eu acho que eu tô numa região assim fronteiriça. Eu acho que a sororidade, a fraternidade e a sororidade são ideias tão positivas para mim que não deviam ser coisas separadas por uma fronteira. A sororidade é a ideia feminina. Sim. A ideia é que talvez a gente tivesse que ligar com o feminismo, né? Da solidariedade de pessoas que são irmãs. A fraternidade é uma ideia de... Na verdade, a fraternidade, ela era vista como algo universal, todo mundo. Mas ela é também, a palavra quer dizer irmão, não irmã. Então, é essa mania de homem achar que é representante da raça humana, né? Sim, que todos engloba todos e não precisa... Falar em ser humano é a mesma coisa que falar homem. Não é. Enfim. Aqueles desenhos que foram que a NASA mandou para o espaço, né? O homem e a mulher sem vulva. A mulher não tem vulva, e o homem tem o famoso, né? Bom, depois vai ter que refazer essa tirinha do Deus, aí colocar uma Deus mulher. Mas, você sabe que minha filha... Apareceu. Eu fiz uma vez uma variação. Minha filha fala Deus, se refere a Deus como ela, né? Porque em hebraico é Hashem. É? Hashem. E Hashem, é ela. Olha, logo hebraico. Não, mas o judaísmo não tem nada de bonzinho com mulher, não. Hoje cedo eu gravei uma edição, depois a gente falou sobre ele. Eu tive uma conversa com o pessoal da CIP também, e eles me falaram, essas coisas também estão mudando. Sim. Tá cheio de rabina mulher. Sim. Newton Bonder fez um documentário agora sobre a alma imoral. Sei, a peça. Mas ele fez agora o documentário. É? O documentário traz, diferentemente da peça que a Clarice faz o monólogo, o documentário traz essa, entre aspas, né, a alma imoral do judaísmo refletida num rabino gay, numa rabina lésbica, num rabino que usa da música para fazer, né, a sua reza. Então, essas diversas variáveis de como que hoje tem se visto essa alma, né, sendo adaptada para as diversas formas como a gente tem visto hoje se manifestar. E é uma manifestação que ela tem que acompanhar o Zeitgeist. O Zeitgeist. Agora, como que você se vê enquanto uma ativista? Zeitgeist devia ser o próximo ministro da Educação, né? Weintraub. Diga. Me fala do seu ativismo político. Meu ativismo político?
Chegamos no meu ativismo político. Mas do ativismo político eu quero que você faça uma análise sua do seu ativismo político da década de 80 e hoje. Bom, meu ativismo político antes da década de 80 foi no Partidão, Sim. PCB. Uhum. Ali eu entrei em busca de regras, assim, eu estava buscando um código para me orientar. Hoje, com os olhos de hoje, eu acho que eu estava desorientada, provavelmente vivendo o mesmo medo que me levou a bloquear a sexualidade. Eu provavelmente estava vivendo um medo similar em relação ao mundo. Porque sexo e política são coisas que se articulam, né? O sexo em relações carnais e pessoais, e a política em relações sociais. A pessoa desperta para essas coisas mais ou menos na mesma época. Eu sei que o Partidão foi a minha camisinha. Mas me ajudou também, porque, em primeiro lugar, eu concordava e concordo ainda hoje com a ideia de uma sociedade onde não haja opressão de classes. É diferente de não ter classes. Onde não haja opressão de classes, a gente caminha para uma sociedade mais igualitária, onde não haja essa... Eu hoje vejo assim, mais um repertório de coisas que eu não quero que continuem acontecendo do que um objetivo nítido e claro, assim. Não sei se eu quero um objetivo nítido e claro, assim. Não sei nem se isso é possível. Eu tenho um norte que é a ideia de igualdade, a ideia das pessoas dividirem coisas, as pessoas se conscientizarem de coisas. Bom, esse é o jeito com que eu faço política hoje. A minha visão política, quando eu saí do Partidão, já estava se transformando. Eu passei um tempo meio yuppie, assim, sabe? Mas depois que passou esse tempo yuppie, eu voltei à ideia de uma luta justa, né? O bom combate, que chamam. E essa época de uma descoberta, uma redescoberta do bom combate, também se deu com a descoberta da minha sexualidade e da minha questão de gênero. Então eu passei a sentir dentro de mim mesmo as motivações dessa luta. No tempo que eu era do Partidão, eu tinha uma teoria que me orientava, mas eu não era da classe operária, nunca fui da classe operária, eu sou uma burguesa desde sempre, classe pequeno burguesa. Mas atualmente, né, modernamente, eu descobri uma flexão entre uma coisa que é muito íntima minha, que é a minha própria natureza, e as mobilizações necessárias e a articulação necessária. Então, eu acho que eu estou fazendo política de uma forma mais madura, ou mais motivada. Qual que é o teu propósito hoje? Revolução gay, a ditadura gay. Um bom propósito. Mentira, gente, é brincadeira isso. Eu estou sendo irônica, que vocês não estão vendo porque é podcast, mas eu estou sendo irônica. O meu objetivo hoje é isso. Eu não tenho mais um objetivo fixo, claro, nítido, mas eu quero que a sociedade brasileira, caminhe tanto no sentido da libertação de determinadas regras que eu acho que são opressivas, como da superação de questões que eu acho que são norteadas por interesses bem esquisitos, como o negócio de guerra às drogas, essas coisas todas. Então eu acho que existe o caminhar no sentido da liberdade, da liberação de áreas e tudo, e também do controle social, da possibilidade de todas as pessoas terem acesso ao poder. Que o poder seja uma coisa compartida e vivida por todo mundo, que a eleição não seja o único momento em que as pessoas acham que estão fazendo política.
que as pessoas possam fazer política de uma forma ampla e cotidiana, né? Esse é o meu objetivo. Bom, eu quero que você volte mais vezes aqui pro Vieses. Obrigada. Para encerrar nosso bate-papo de hoje, eu quero te perguntar se o futuro é feminino. Se o futuro é feminino, a palavra não. Podia ser a futura, né? A futura é feminina. Não, eu espero que o futuro traga uma vivência, um embolamento dessas questões de gênero e que não seja mais necessário a gente ficar dividindo o campo, assim. O campo tem que ser cultivado. Mais do que um campo de batalha, é um campo de cultivo. E a ideia é essa. Temos campo magnético. Isso, boa. Temos que estar... Você não ficar nos polos, ficar no centro, que é onde tem a energia magnética. É isso aí. Bom, eu quero te agradecer muito pela tua troca, pela tua gentileza de estar aqui. E venha quando quiser, o Sofá do Vieses a seu dispor. Obrigadíssima pelo convite, fiquei muito contente de estar aqui também, acho que o papo foi ótimo, espero que dê uma boa edição. Foi ótimo, já deu. E até o próximo Vieses. Obrigada por estar aqui. Eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos. Eu criei este projeto pautado no tripé: fortalecimento da imagem, liderança pessoal e protagonismo. Cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida. E eu espero que essa tenha te inspirado. Visite nossos canais Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud e YouTube. Compartilhe, comente e me escreva. Até o próximo Vieses!